Olá, tudo bem? Eu trouxe hoje para vocês esse caso clínico. Um homem de 58 anos com uma queixa de dor em choque no dente 44. O intuito desse caso clínico é aprender o raciocínio diagnóstico, o raciocínio clínico que você precisa ter diante dos casos de dor orofacial. E eu vou fazer aqui junto com vocês esse caso clínico. Então vamos começar. Márcio, 58 anos de idade, com história de ataques muito intensos de dor do tipo choque, localizada na região do dente 44. A dor atinge uma intensidade 10, numa escala de 0 a 10, e ocorre principalmente durante a mastigação. O primeiro dentista que Márcio consultou, ele realizou tratamento endodôntico no dente 44, que aliviou a dor por um mês. Depois disso, os ataques de dor começaram com mais frequência e não podiam ser aliviados por meio de analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento endodôntico foi feito 2 vezes, sem apresentar qualquer melhora. Depois de 2 anos, os ataques aumentaram para a frequência diária, sempre ocorrendo durante o dia, e eram desencadeados por atividades rotineiras como falar, escovar os dentes, mastigar ou movimentar a língua. Márcio então consultou uma clínica odontológica em caráter de emergência, no qual foi realizado um bloqueio anestésico, o que reduziu a dor parcialmente e lhe permitiu realizar os movimentos mandibulares, algo que Márcio não estava conseguindo fazer antes, né? Foi solicitada então a extração do dente em questão. Infelizmente, 2 horas após o efeito do anestésico, a dor retornou, só que desta vez localizada no dente 42. Consequentemente, o dente 42 também foi extraído, mas a dor não desapareceu. Durante a anamnese, o paciente nega sentir dor em outras partes do corpo com frequência. Então, esse é o caso clínico deste paciente chamado Márcio. Diante dessa história, desse relato, de toda essa saga desse paciente, se esse paciente chegasse no seu consultório hoje, quais seriam as suas hipóteses diagnósticas para o caso? E aqui a gente vai fazer junto esse caso. Então, diante dessa história, o que é que vem à sua mente? Bom, o que é que vem à minha mente? Eu sempre lembro da frase do professor Oxon. Toda dor orofacial, ela é uma dor odontogênica até que se prove o contrário. Então, primeira hipótese para o diagnóstico, para o problema de Márcio, problema do Márcio, essa dor no dente 44, que foi extraída e depois foi para um outro dente, ele continua com essa dor, problema dentário, né? Então vamos colocar aqui, vou colocar aqui, deixa eu ampliar. Primeira coisa, eu colocaria que é uma dor odontogênica. Essa odontogênica. Essa é a primeira hipótese. Por quê? Por que que eu lanço isso como a primeira hipótese? Primeiro, é uma dor que era localizada no dente 44 e depois foi para o 42, é uma dor localizada no dente e desencadeada pela mastigação. Então, uma dor odontogênica talvez que uma pulpite, tá? Ok. Primeira hipótese. Contudo, a história desse paciente, ela tem características que depõem contra uma dor odontogênica. Então, há outras possibilidades diagnósticas de uma dor não odontogênica. Por que que eu penso também em dor não odontogênica? Porque tem algumas características aqui que não bate. Por exemplo, o que é que não bate aqui com uma dor odontogênica? Dor em choque, tá? Uma dor em choque, me faz lembrar o quê? De dor não odontogênica, do tipo dor neuropática. Outra coisa, tratamento odontológico foi inefetivo, tá? Para o controle da dor. Se o problema fosse dentário, já teria sido resolvido. Outra coisa que a história do Márcio me faz pensar que não é uma dor odontogênica. É a dor não aliviada com analgésicos e anti-IAINES, né? Vou colocar aqui, ó, IAINES também. Então, são essas características que me fazem pensar que pode não ser uma dor odontogênica. E quais seriam as dores não odontogênicas que eu penso aqui, né? Porque dor não odontogênica não é diagnóstico, né? É uma categoria, é uma classe. Mas eu pensaria aqui em uma DTM, por quê? Será que esse paciente tem uma DTM e aí essa DTM está referindo dor prudente?
Por que que eu penso em DTM? Porque é uma dor que é desencadeada pela mastigação. A DTM, ela sempre é agravada pela mastigação. Ah, uma outra coisa também que me faz pensar que é uma dor não odontogênica e que eu penso em outra possibilidade de diagnóstico é a neuralgia do trigêmeo. Por quê? Porque a neuralgia do trigêmeo é uma dor intensa do tipo choque elétrico que dura ali de segundos a minutos e que ela é desencadeada por estímulos inofensivos, mastigação, tocar o rosto, escovar os dentes, né? Então, por isso que eu penso que a neuralgia do trigêmeo. Então, é uma dor em choque, é uma dor severa. Ele falou que numa escala de 0 a 10 a dor é uma intensidade 10 e ela é desencadeada por estímulos inofensivos. Essas são as três possibilidades de diagnóstico que eu penso, tá? Que dor odontogênica, eu vou colocar barra aqui pulpite, tá? Um pulpite. E entre as dores não odontogênicas, eu penso aí uma DTM ou uma neuralgia do trigêmeo. Se você tiver mais hipóteses diagnósticas, coloca aqui embaixo. Ok, mas esse é o primeiro passo. A gente ouve a história do paciente e o que que vem na nossa mente ali de imediato de possibilidades de diagnóstico? Feito isso, agora a gente vai para o exame clínico do paciente. Meu objetivo no exame clínico é confirmar ou refutar essas hipóteses diagnósticas. E eu vou começar por qual? Pela aquilo que é mais comum. Primeiro eu vou fazer a avaliação odontológica e saber se ele tem um problema dentário ou não, tá? Então o que que aconteceu com o Márcio? Vamos aqui para o próximo passo. Então, ao fazer o exame clínico desse paciente, o que que foi encontrado? Bom, o exame intraoral mostrou que os dentes estavam saudáveis, né? Nenhuma evidência de patologia pulpal, periodontal, a mucosa íntegra também. O exame extraoral facial também normal, ausência de edema ou assimetria. E exames de imagem, radiografias panorâmicas, periapicais e tomografia também normais, tá? Nenhuma evidência de patologia. Ok. Com esse achado do exame clínico, eu excluo já a minha hipótese de uma pulpite, ou algum problema dentário, né? Periodontal, trinca, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque ao fazer o exame clínico intrabucal, estava tudo em ordem. Então, é algo que a gente vai excluir. Então, daqui eu excluo, né? Eu excluo aqui essa hipótese de pulpite. Não é pulpite porque o exame clínico não me trouxe nenhuma evidência de problema odontogênico, tá? Então, o que que resta então? As outras duas possibilidades de uma dor não odontogênica, uma DTM ou uma neuralgia do trigêmeo. E agora, Dina, o que é que eu faço? A gente sempre vai eliminando, a gente sempre vai pesquisando, olha, essas hipóteses daquilo que é mais comum, que é mais provável, para aquilo que é menos comum. Então, eliminamos dor de dente, convencional. A próxima dor orofacial, que é mais comum, é a disfunção temporomandibular, tá? E a história dele, ele tem algumas características que me fazem pensar que ele pode ter uma DTM, né? Quem sabe ele não tem ali uma dor muscular que está referindo dor para o dente, porque é uma dor que acontece quando ele mastiga. E a DTM tem essa característica, ela é uma dor que ela é modificada pela função mandibular. Então, agora eu vou fazer o meu exame clínico direcionado para uma disfunção temporomandibular. Esse exame clínico, ele consiste o quê? Em examinar as articulações temporomandibulares, fazer a palpação, tentar reproduzir a queixa do paciente, palpar a articulação e também o exame da musculatura mastigatória. Então, esse exame, ele vai me ajudar ali a confirmar ou refutar essa hipótese de disfunção temporomandibular causando essa dor de dente do Márcio. Vamos lá, qual foi o resultado? Ver qual foi o resultado do exame clínico para disfunção temporomandibular. Então, ao realizar o exame dos músculos e da TM, observou-se que os movimentos mandibulares estavam livres, indolores, nenhuma restrição, tudo em ordem, e apenas uma leve sensibilidade no masseter, provavelmente uma consequência secundária de tensão crônica. Mas não foi encontrado nenhum ponto gatilho que referisse dor ali para o dente 44 ou para o dente 42. Isso faz com que a gente também elimine a hipótese da disfunção temporomandibular. E daí a gente vai excluir também a DTM. Tá? O exame clínico não me mostrou evidência, eu não consegui reproduzir a queixa do paciente ao fazer o exame clínico. O que sobrou para mim de hipótese foi a neuralgia do trigêmeo. É.
E o caso do Márcio e tem características que são muito típicas de uma neuralgia do trigêmeo, né? Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática que ela é caracterizada por crises de dor de curta duração, que duram segundos, até ali 2 minutos, de alta intensidade, do tipo choque, descritas como choque, e essas crises são disparadas por estímulos inofensivos, como mastigar, falar, tocar a face, né? Então, essa é a característica da neuralgia do trigêmeo. E a gente tem mais informação aqui sobre o caso do paciente. Ao fazer o exame clínico ali para a neuralgia do trigêmeo, o que é que foi encontrado? No que consiste esse exame clínico para a neuralgia do trigêmeo? A neuralgia do trigêmeo, ela tem as suas crises acontecem quando há o estímulo da zona gatilho. Essas zonas gatilho são localizadas na região da face, sempre unilateral, gente, ou da face, da região perioral ou intrabucal. Então, quando você estimula a zona gatilho, o paciente ele tem a crise de dor. E essa zona gatilho vai depender do ramo trigeminal afetado. Ao fazer aqui o estímulo a palpação da gengiva em torno do dente 44, ali onde havia o dente 44, desencadeou-se uma crise de dor que produziu uma reação de fuga com a cabeça e uma expressão de grande sofrimento no paciente. A crise durou aproximadamente 40 segundos e o paciente confirmou que esta era a dor que ele sentia. Então, essa dor ela foi desencadeada por estímulos inofensivos. Quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, o exame físico, o exame clínico, né? O objetivo é sempre a gente reproduzir a queixa do paciente. Nesse caso, o simples toque ali na gengiva da região do dente 44 foi suficiente para disparar ali a crise de dor do paciente. Isso é suficiente para a gente chegar ao diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. Lembrando que para o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é importante, é um diagnóstico clínico, você faz baseado principalmente na história, tá? E no exame ali, você estimular a região ali trigeminal que está afetada, V1, V2 ou V3, você desencadear uma crise, esses passos são suficientes para a gente fechar o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. Então, Márcio ele foi diagnosticado realmente com neuralgia do trigêmeo, acometendo o ramo o V3, né? Era o dente 44, então essa região aqui do V3, do lado direito. E aqui eu trouxe só para a gente recapitular as características da neuralgia do trigêmeo. Lembre-se, você não pode diagnosticar aquilo que você não conhece, tá? Então você só pensaria em neuralgia do trigêmeo para esse quadro se antes você já soubesse as características de uma neuralgia do trigêmeo. Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática do tipo episódica, né? Ela acontece em crises, são chamados de paroxismos. Paroxismos são dores intensas que vão ocorrer de maneira súbita, tá? São incapacitantes de curta duração, ainda bem que é de curta duração, né? Porque o negócio de 0 a 10 é 10, imagine se fosse de longa duração. Deus é bom nesse quesito. Então, de curta duração, dura de segundos a 2 minutos, severa e incapacitante. Se você pedir para o paciente sinalizar numa escala de dor, ele vai dar o maior nível de dor possível. E ela é descrita como choque, choque elétrico, pontada, facada, lancinante. Esse é um descritor típico da neuralgia do trigêmeo. Em 95% dos casos, ela é unilateral, e ela é deflagrada por estímulos inofensivos, tá? Então, o paciente vai relatar que as crises acontecem depois de um toque no rosto, uma brisa no rosto, pentear o cabelo, fazer a barba, maquiar, escovar os dentes, passar o fio dental. Então, são estímulos ali do dia a dia, inofensivos, completamente inofensivos, mas que vão disparar essa crise de neuralgia do trigêmeo, tá? A neuralgia do trigêmeo ela é caracterizada por um período refratário, que é um período onde a crise não pode ser disparada, mesmo que você estimule ali a zona gatilho, e até metade dos pacientes vão ter uma dor basal, uma dor constante ali de fundo, que é diferente da dor paroxística. A dor paroxística é do tipo choque, um choque vem intenso,
tá? E a dor de fundo, a background pain, é uma dor mais dolorida, maçante, mais profunda e de menor intensidade. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês as zonas gatilhos, tá? Então, essas zonas gatilhos nada mais são do que as regiões que são inervadas pelo nervo trigêmeo. Essas zonas gatilhos estão presentes, então, na região facial, né? E na região também perioral e intrabucal. Não existe relação entre a zona gatilho e o local da dor, tá? Então, às vezes o paciente, ele tem a zona gatilho dele aqui, a asa do nariz, quando é estimulada, ela pode desencadear uma dor aqui na região do dente, né? Então, o paciente vai ter aquela sensação de choque no dente. Ou o paciente pode ter uma zona gatilho aqui, o dente ser a zona gatilho, né? Na região intrabucal, o dente ou a mucosa oral. E a dor, ela é percebida, ela pode ser percebida na face. Nem sempre essa correlação. Pode ter, como pode não ter essa correlação. É por isso que esses pacientes comumente eles vão no dentista, né? Então é muito comum eles terem zona gatilho na região intrabucal, então ele vai escovar o dente, estimula a zona gatilho e a dor vem, então ele associa quando eu estou escovando o dente, quando eu vou comer. Essa crise vem, então, um problema dentário. Ele vai no dentista e ele pede para o dentista ali dar um jeito, resolver o problema, né? Ou também o que faz ele ir ao dentista é quando essa dor ela é percebida na região intrabucal, mesmo que a zona gatilho seja a asa do nariz, seja a região aqui supraorbitária ou na região facial. Então, o dentista precisa ficar atento para esses casos, para não cometer erro de diagnóstico e nem de tratamento. Ok, então Márcio foi diagnosticado com neuralgia do trigêmeo. Qual é a minha conduta enquanto dentista? Então, a neuralgia do trigêmeo é uma condição que ela é manejada pelo médico neurologista. A minha função como dentista é encaminhar esse paciente. Aí você explica que, embora a dor seja percebida no dente, né, aqui na região intrabucal, o problema não está no dente, mas está aqui na região intracraniana. A neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática que ela é causada principalmente pela compressão aqui do nervo trigêmeo na região intracraniana. Então não adianta você fazer nada na periferia, isso não vai resolver o problema do paciente. Então você tem que encaminhar para o neurologista. O neurologista vai confirmar o diagnóstico e ele vai solicitar também exames de imagem. Esses exames de imagem não são para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito clinicamente, mas os exames de imagem são solicitados para descartar uma causa secundária para essa neuralgia do trigêmeo, para descartar a presença de algum tumor comprimindo o nervo trigêmeo, para descartar a presença de alguma neoplasia, da esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, né, neuronal. Então, é basicamente para isso. Então, essa deve ser a conduta do dentista e a nossa atuação, ela para aqui ao encaminhar o paciente. Lembrando que o dentista também ele vai ter uma participação a mais, né, no atendimento do paciente com neuralgia do trigêmeo. Esse paciente com neuralgia do trigêmeo é um paciente que ele evita tratamento odontológico, por quê? Principalmente se a zona gatilho for intrabucal. Porque se ele for ao dentista fazer nem que seja uma profilaxia, aquilo pode desencadear as crises de dor. Então ele evita ir para o consultório odontológico e a condição de saúde bucal dele vai piorando. Então ele precisa de um atendimento, de uma atenção específica e especializada. Tem um outro vídeo que eu vou abordar o tratamento odontológico do paciente com dor neuropática. Então, esse foi o nosso caso de hoje, o caso do paciente Márcio, que aos 58 anos de idade se apresentou ao consultório odontológico com uma crise de dor de dente do tipo choque. Então, aquilo que parecia ser uma pulpite, na verdade, se revelou como uma neuralgia do trigêmeo. Então, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que esse caso te ajude no aprimoramento do teu atendimento clínico com os pacientes que sofrem de dor de dente. Ficou alguma dúvida? Tem alguma colocação? Quer fazer alguma contribuição para o canal? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler as suas contribuições. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!